Galera, começando 2026 com uma análise completíssima do novo projetor da Bytec. Esse é o Plato T5 Max. Esse projetor aqui é fruto da parceria do canal Marcos Tech. Então depois dá uma conferida lá no canal dele que ele explica certinho como é que foi feita essa parceria. E tem um vídeo no canal dele que tá muito top, que é a visita que ele fez à fábrica lá na China da Bytec. E agora falando das configurações, porque o T5 Max chama atenção primeiramente por ter o Google TV certificado, que na minha opinião, eu sempre comento aqui no canal, é o melhor sistema para projetores atualmente. Já vem com os aplicativos já homologados, sem precisar nada via HDMI para extrair o máximo do projetor. Tem a versão T5, que não é a Max, que vem com Android não homologado, que é diferente desse modelo aqui. Eu vou deixar os links e os cupons todos atualizados para vocês na descrição. Tá rolando aí promoção na Bytec, então tem muito cupom de outros projetores deles. Ele é 1080p nativo, LED, LCD, já tem também a ótica selada. E outra coisa que chamou muita atenção é o design deles. Esse projeto aqui tá muito bonito. Eu vou até colocar na tela para vocês o peso e dimensões. Essa parte aqui dele, assim, gente, não é branco, tá? É como se fosse uma cor creme com dourado. Essa parte aqui é um tecido, ele tá bem construído, tá? Tem um símbolo aqui, ó. O símbolo não, né? A escrita da Bytec em dourado nessa parte. Só tem um botão de liga e desliga. Aqui na parte da frente ele tem um sensor de infravermelho para realizar autofoco e autoajuste de Keystone. Ele não tem a câmera, é um pouco diferente, mas vou mostrar esse teste. E aqui do lado é o receptor de infravermelho. Porém, como ele tem o Google TV, já tem o controle Bluetooth. Ele só utiliza o infravermelho para realizar, né, o liga e desliga quando você for utilizar o projetor. Quando você liga, ele já conecta via Bluetooth. É bem simples, tá? Quando você utiliza o Google TV, ele já faz pareamento logo quando você liga o projetor. Então tem os atalhos, também tem o comando de voz e as entradas dele. Ele tem uma entrada HDMI, que vai até 1080p, não tem um suporte a 4K. Uma porta USB, que dá para colocar vários dispositivos, teclado, mouse, pendrive. Também funciona para alimentar dispositivos como Fire TV Stick e Chromecast, mas eu nem aconselho vocês a utilizar nada via HDMI, porque o sistema dele está muito bom. Outro receptor de infravermelho, porta P2 para você colocar uma caixa de som, mas ele tem Bluetooth, Wi-Fi, aqui para você conectar o cabo de alimentação. E olha só que legal também, nessa parte tem um subwoofer que vem até nas cores do projetor, e aqui tem duas caixinhas de som de 5 watts cada. Na parte de baixo ele tem uma furação, se você quer utilizar um tripé para colocar o projetor, ele tem a furação central, e se você remover essas borrachinhas, você vai ter o acesso à furação de 4 pontos. Além disso, ele tem essa pecinha aqui, ó, se você quer angular o projetor, você consegue utilizar essa pecinha aqui. E vamos lá que eu vou mostrar todos os testes aqui que eu fiz com o T5 Max da Bytec. Realizei a instalação dele, olha só, estou utilizando aqui a furação central para colocar ele no tripé. Detalhe, eu estou utilizando um cabo que eu comprei na Shopee, coisa acho que de R$15. Melhor que ficar utilizando adaptador, porque o cabo dele não vem no padrão brasileiro. Futuramente, provavelmente, vão colocar no padrão brasileiro. Detalhe que normalmente eu coloco os projetores aqui, porque fica exatamente em linha reta para realizar a projeção. Porém, ele tem uma projeção offset, então ele vai projetar um pouco de baixo para cima. Ou se você colocar no teto, ele já vai fazer um pouco da correção offset. Detalhe, gente, luz acesa. Coloquei um vídeo aqui com uma imagem um pouco mais clara. Deixa eu voltar aqui no menu e apagar as luzes. Mostrar também a distância, né, que ele está da tela. Agora, aqui, ó. Mais ou menos 2,60 metros e ele está fazendo praticamente a 100 polegadas. Deve estar umas 93, 94 polegadas. Falta pouquinho aqui, ó, para ajustar. Questão ao autofoco dele. O autofoco, ele não tem a câmera na parte da frente, né? Vem um sensor, como eu disse para vocês. Mas é legal o autofoco dele porque assim, é rápido, tá? Você coloca aqui, deixa eu ajustar ele aqui. Eu já configurei para deixar o autofoco automático. Não ativei o Keystone, você não vai reparar quando ele começar a focar, porque não mostra, normalmente os projetores mostram aquela tela que bota os quadradinhos no canto. Aí já focou. Ele só não tem enquadramento de tela, mas tem Keystone automático e foco automático. Voltar ele aqui para a distância inicial, talvez não fique tão ajustado aqui. Deixa eu tentar colocar na tela certinho aqui e mostrar que ele está com um pendrive aqui. Então vou botar aquela imagem de foco que eu sempre faço aqui no vídeo. Aperta o botão de source aqui, ou você também pode utilizar um aplicativo dentro do Google Play Store e executar as imagens. Mas eu vou por aqui. É bom que eu mostre essa função para vocês. Aqui, ó, em USB. Vamos lá naquela imagem de foco. Está aqui na parte. Aí, ó, foco teste. E eu utilizei somente o foco automático dele. Então ele consegue focar bem aqui. Perde um pouco de foco aqui, ó, tá vendo? Dá uma reparada nesse like aqui e aqui no centro. Então aqui ele vai perder um pouco de foco. Isso aqui é comum, tá, gente? Projetor LED frontal LCD. Aqui ele consegue focar um pouco
melhor. Então o foco dele tá ok, tá? Se for letras muito pequenas nos cantos, vocês vão perceber um leve desfoque. Realizar o teste de som e ruído, deixa eu deixar bem próximo aqui o decibelímetro. Então fica 47, 48 decibéis. Vou botar aqui o volume no máximo, já está no máximo. Aqui, ó. O volume dele é bom, tá? Tem a presença dos graves, principalmente se você entrar no menu e botar as configurações no modo música. Mas eu achava que o som dele era um pouquinho mais alto, mas mesmo assim, para um ambiente desse tamanho aqui, você não vai precisar de caixa de som externa. Se for um ambiente maior assim, com certeza é bom você utilizar assim uma caixa de som Bluetooth. Comentar agora da qualidade de imagem, eu só vou utilizar o Google TV dele nativo, porque olha isso aqui, ele já libera o 4K 60 Hz e detalhe, normalmente alguns projetores liberam 4K 60 Hz, só que fica meio lento para navegar no sistema. Esse projetor não, gente, tá bem fluido, eu tô impressionado com que esse sistema aqui tá fluido. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso, vou abrir o AIDA 64, vou mostrar algumas funções para vocês. Só que aqui a configuração é o seguinte, ele tá mais ou menos umas 55 polegadas, tô utilizando a parede branca fosca, não estou utilizando tela aqui nessas configurações. Está no modo padrão e no brilho no máximo. Olha essa qualidade de imagem, gente. Tá muito boa. Eu sei que na gravação vai ficar um pouco diferente ao igual, essa imagem ele dá uma estourada, o preto fica mais escuro, mas aqui pessoalmente está perfeita a imagem, o nível de preto está muito bom, lógico. LCD ele vai ter um pouco de acinzentado nas partes pretas, né? Aí na gravação, vocês, como eu disse para vocês, vocês não vão perceber, mas questão a detalhe está muito bom. Ó, vou até avançar um pouco. Aqui, imagem que eu sempre coloco aqui nessa imagem tem um pouco mais de detalhe. O que eu sinto que falta um pouquinho mais de contraste. Ó, como a imagem é 4K, aí demora para o YouTube carregar. Isso é por conta da internet, não por conta do sistema. Eu vou até voltar aqui para o menu e mostrar para vocês, mas deixa... Ó, essa imagem tá com muito detalhe. Se vocês procurarem outros vídeos meus, que eu sempre utilizo essa imagem aqui, vocês vão ver que tem muito detalhe aqui. Ó, vou até apertar o botão de casa aqui, para vocês notarem que o projetor tá funcionando muito bem, ó. Principalmente o YouTube 4K, quando você coloca, o projetor dá umas travadas absurdas. Aqui não, ele funciona muito bem aqui no menu. Vou até voltar aqui para o YouTube, provavelmente vai ter uma propaganda, mas eu vou colocar outros vídeos para vocês terem uma noção melhor do T5 Max. E uma das melhores coisas desse projetor, na real, acho que a melhor coisa desse projetor, cara, o sistema Google TV dele tá muito bom. Google TV já é o melhor sistema que tem para projetores. E tem um detalhe nesse projetor que eu comentei com vocês naquela hora que eu estava utilizando o YouTube em 4K. O sistema dele é fluido, então ele tem 2 GB de memória RAM e o processador dele vai a 2 GHz. Então dá uma fluidez a mais o sistema. Também tem um comando de voz, ó, abrir Google Play Store. Então você consegue abrir aplicativos, não só o Google Play Store, você pode, quer ver, ó, diminuir o volume para 0. Aí ele vai e mexe nas configurações do projetor, cara, tem muita função, você pode abrir as configurações pelo comando de voz, então isso aqui é bem interessante, isso aqui faz parte do Google Play Store não, do Google TV. Tem o Chromecast built-in aqui, ó, se você for nas configurações, eu não vou me aprofundar tanto nessas configurações do Google TV. Eu vou mostrar daqui a pouco mais configurações do projetor em si, que tem um botão aqui que você consegue mexer, ó. Tem aqui o Chromecast built-in, que você pega o aplicativo lá, Home do Google, e faz o espelhamento por aqui. E tem uma coisa interessante, porque aqui na tela inicial, deixa eu até voltar aqui, ele tem muitas recomendações aqui na tela inicial, coisa que o Android TV não tem como desabilitar. Você até consegue mexer aqui, ó, no Android, eu estou falando isso do Android TV, tá? No Google TV vocês vão ver que é um pouco diferente. Você consegue desabilitar para não receber as recomendações, mas no Google TV, não quero ficar com essas... Eu, pelo menos, não gosto, tá? Eu já faço isso aqui de cara, ó. Vou aqui nas configurações,
Ó, aqui nas configurações, acho que é em contas e login. Você vai na conta onde você colocou o seu Gmail, desce aqui, ó, e tem aqui, ó, modo somente apps. Porém, ele vai desativar tudo, até o comando de voz. Eu não utilizo muito, vou ser bem sincero com vocês, e eu só utilizo mesmo os aplicativos da tela inicial. Então ele fica assim, ele fica bem mais clean na hora de você abrir o projetor, na hora de você ligar o projetor. Então essa fica a tela inicial, não tem aquelas outras abas e tal, mas você consegue mexer nas configurações tranquilamente. Então essas são as configurações. Aqui também você consegue conectar o Wi-Fi, o Bluetooth, por aqui, ó, telas, não tela e som aqui, ó, rede, Wi-Fi e internet. Então aqui você consegue conectar, então ele vai conectar tranquilamente no 5.0 GHz, se você tem, ou 2.4, tem as duas internets aqui, ó, 5.0 e 2.4, e o Bluetooth, você vai aqui, ó, controles remotos e acessórios. Já está conectado esse Remote G10. É o próprio controle do projetor. Na hora que você ligar o projetor, ele já vai pedir para parear o controle, instalar alguns aplicativos, a sua conta Google. Então ele já vai vir praticamente configurado para vocês, somente colocando aí o QR Code. Então isso aqui fica bem simples. E se você quer abrir as configurações de imagem do projetor, clicando na engrenagem do controle, você libera essas opções laterais. Isso aqui abre tanto se você utilizar o sistema Google TV ou se utilizar alguma coisa via HDMI. A primeira opção é a correção de imagem, então tem várias funções aqui, ó, Keystone manual, você consegue ajustar por aqui se você não quer utilizar o automático. Zoom da tela ficou muito grande aí no seu espaço, você quer diminuir um pouco, você tem essa função por aqui. Configurações avançadas é para você ativar o autofoco e o Keystone quando você mover o projetor. E tem um modo de projeção, quer utilizar aí com o suporte, botar ele de cabeça para baixo aqui, você tem essa função por aqui, ó, se quiser voltar aí, ó. Em exibir, você consegue mexer nas configurações de imagem dele. Então, temperatura, você consegue botar algumas pré-definidas. Tem o personalizado também, se você quiser ajustar o vermelho, o RGB do projetor. Mas tudo aqui, gente, eu utilizei no modo padrão. Tem um modo de imagem também, tem algumas pré-definidas por aqui. Eu deixei no padrão e tem macio, personalizado. Tem como você mexer aqui, ó. Vou até botar aqui no macio que tem uma certa diferença por aqui. Voltar aqui no padrão, que tem um pouco mais de brilho. Eu achei que o padrão ficou muito bom, já direto no projetor, não precisa fazer nenhuma alteração. E o tempo de proteção de tela. Então, se você quer colocar a proteção... Daqui a pouco eu vou mostrar outra configuração que tem como você botar o sleep com o projetor. Aqui é uma coisa que eu sempre falo com vocês, que essa função aqui é muito boa. Mais pra frente, quando eu colocar a câmera térmica, eu vou mostrar para vocês como que muda em questão ao brilho aqui. Você diminui o LED, diminui a temperatura também do projetor, além do consumo de energia. Mas no vídeo aqui eu vou colocar na potência máxima. Por enquanto, daqui a pouco eu mostro lá para vocês na câmera térmica. Som, eu acho melhor vocês colocarem aqui no modo música, você vai sentir um ganho a mais nos graves. E nas configurações é mais isso mesmo. E para quem está pensando em jogar com o T5 Max, claro, fiz o teste de input lag, ele tem uma opção no menu principal dele chamado modo jogo. Ativando essa opção, ele bateu um resultado bem interessante com 35 ms de input lag. Então para você que está pensando em jogar jogos offline, isso aí você nem vai sentir. Talvez jogos mais competitivos, FPS, talvez você sinta um pouco, mas sim, é um resultado muito bom para projetor. Utilizando a câmera térmica, eu também vou colocar duas informações bem importantes. Tanto o ANSI Lumens como o consumo do projetor. Eu fiz dois testes, ele com brilho no máximo, que é o 10, que vocês estão vendo aí na gravação, e também no nível 1. Nos meus testes, no brilho no máximo, ele chegou a 610 ANSI Lumens. A temperatura aí ficou em torno de 55 graus, utilizando por 2 horas, interrupta direto. E depois eu deixei mais 20 minutos com o brilho nível 1, que vocês estão vendo agora. A temperatura cai drasticamente, coisa de 10 graus. Além disso, tanto o brilho quanto o consumo cai pela metade. Então, se você vai utilizar por longas horas, o ideal é você diminuir um pouco a potência do LED. E antes de passar o meu veredito final, não se esqueçam de inscrever, curtir e comentar se tiver a opção de dar hype. Isso aqui ajuda demais. Esse produto e outros produtos da Bytec eu vou deixar tudo na descrição com os cupons do AliExpress e da Bytec que eles atualizaram para esse mês. Agora vamos falar dos pontos positivos, levando em consideração o valor desse projetor. Olha o valor que ele está hoje em dia, galera. É praticamente imbatível esse projetor, principalmente por ter o Google TV. Então praticamente tudo aqui vira ponto positivo. Vamos lá, falar dos pontos positivos aqui. Google TV, opção de rodar em 4K no YouTube, rodando bem liso. Brilho também entra como positivo, a imagem, questão do contraste, o foco, controle Bluetooth, comando de voz e atalhos aqui. O throw rate dele é baixo, então com pouco espaço já tem a 100 polegadas, 120 polegadas. Tem a ótica selada, baixo input lag, você está pensando em jogar, o ruído dele também é baixo. Agora falando de algumas coisas
para procurar alguma coisa, né? O cabo dele, né? Não vem no padrão brasileiro, mas acredito que nas novas versões vão vir com cabo brasileiro. Eu poderia reclamar da entrada da HDMI por ter 2 entradas HDMI, mas como ele tem um sistema homologado, eu acho que não tem essa necessidade, cara. Essa parceria do Marcus Tech com a Bytec criou um projetor muito bom, fora que também tem assistência da Bytec, garantia. Então o projetor tá praticamente imbatível, principalmente nesse valor. Ele estava com um valor um pouco acima, antes dessa promoção, ele estava mais ou menos uns R$ 1.700. Ele estava praticamente com o preço de lançamento dele que estava lá na Black Friday. Então tá valendo muito a pena, não tem nem o que dizer, projetor incrível. Muito obrigado a todo mundo, feliz ano novo a todos. Se você tem alguma dúvida sobre esse projetor, deixe aí nos comentários. Valeu, eu tô meio empolgado aqui porque o projetor tá com preço muito bom. Valeu, abraço, tamo junto.